Alguém que ele considera muito importante. Que ele considera muito importante, por não conhecer. E para agradar a esse, aí ele sai oprimindo aos outros. Certa vez, um filósofo escreveu que existem pessoas que só têm espaço no coração para um amigo. E quando ele consegue outro amigo, tem que aborrecer aquele que já era seu amigo. Porque ele não sabe ter mais de um amigo. Pessoa desse jeito, como líder de um povo, não tem como progredir, porque ele não sabe se conduzir. Pessoa que chama com o profano santo e com o santo profano e não faz diferença entre a mão direita e a mão esquerda. Mas todos dotados de um desejo enorme de ser líder, de liderar um povo, para dizer assim: eu sou um Caifás da vida. E julga e condena quem acha que deve. No entanto, a palavra de Deus diz: e quem és tu que julga os céus vai descer? As atitudes de um homem, elas devem ser botadas na balança. E quando essas atitudes não estão condizentes com a palavra de Deus, deve ser trabalhado e ajudado. Quando provado, não é quando eu achei, quando fulano, que tem o olho desse tamanho em cima do outro, vem aqui e fala mal dele, eu já impeço essa pessoa de ser batizada porque fulano disse que ele é isso e aquilo. E fecha a porta do reino do céu aos que querem entrar. Mas se diz israelitas. Era isso mesmo que acontecia nos dias de Cristo. Pedro escreveu na segunda epístola dele, 2 Pedro, capítulo 2, segunda Pedro, deixa eu ver. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pronto. A misericórdia de Deus, ela nos alcançou. Aí os homens, guiados por Satanás, eles fazem de tudo para que a gente pense que essa misericórdia nos foi tirada de volta. Nós somos humanos, temos a tendência de tropeçar, de cair e depois firmar os passos novamente. Porque
não é o que deu a rasteira que prevalece, mas o que morreu na cruz. Que morreu e está de braços abertos, dizendo: vinde todos vós que estiver cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E aí, o fardo nas costas de cada um oprime mais e mais. E o diabo ainda encarca com tentações, cada uma sob medida. E o irmão olha para o outro e diz: esse não merece o sangue de Cristo. Mas ele se diz povo de Deus. O irmão que condena o outro irmão se diz povo de Deus. Mas diz a Bíblia: se ainda que eu tiver pegar todos os meus bens e doar, mas tem um hábito muito comum, que o homem fere outro, incrimina outro, prega o outro na cruz. Mas quando é na frente, aí pega uma oferta, uma coisa qualquer e dá a ele de presente e acha que resolveu tudo. Não pede perdão não, diz: rapaz, você me perdoa em nome de Jesus, porque eu fui longe demais, eu feri você que eu não devia. Não precisa isso. Ele só pega, dá uma esmola qualquer e acha que isso comprou o perdão. Esse foi o que a igreja romana ensinou a muita gente. Para você ser bonzinho de coração, porque as suas ofertas, as suas dádivas, ela encobre multidão de perdão, de pecado. Não é a oferta, é a misericórdia que encobre multidão de pecados. Por exemplo, se eu sou misericordioso para com o meu semelhante no julgamento que faço dele, então o julgamento que for feito para comigo será com misericórdia, diz a palavra de Deus. Porque o juízo será sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Mas uma pessoa se estriba em conhecer muito a Bíblia. E aí ele diz: eu já posso ser um pastor. Eu já posso ser um líder religioso porque eu conheço muito da Bíblia. E não é preciso andar muito na Escritura para conhecer alguém que conhece a Bíblia mais do que qualquer homem dessa terra. Mas ele não pode ser salvo no final. Porque ele é adversário de Deus. Eu sei que eu já fiz julgamentos errados. Eu sei que eu já dei opiniões erradas. E eu sei que eu já cometi muitos pecados também. E eu reconheço cada um deles diante de Deus. Mas eu também sei de uma coisa: o sacrifício de Cristo na cruz, ele é suficiente para me purificar de todos os meus pecados. E de todos aqueles que, por amor, se chegam a Cristo com o desejo de servir a Ele. E para alguém que pensa que vive nessa terra e nunca cometeu um pecado, também está escrito que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e nele não está a verdade. Capítulo 12 de João fala sobre a mulher adúltera. A mulher adúltera vivia numa época de lei onde quem cometesse o adultério era apedrejado. E ela adulterava, ela era casada, era uma mulher casada, e ela traía seu esposo. E aquela mulher foi levada para ser apedrejada. E Jesus conhecia a lei muito bem. Mas ele disse: quem não tiver pecado entre vós, atire nela a primeira pedra. Aqueles homens largaram as pedras tudo no chão e voltaram.
porque todos eles reconheciam que tinham pecados. Como é que hoje na Terra um homem acha que ele pode condenar alguém e fechar a porta do reino de Deus para esse? Só porque ele armou uma arapuca em determinado lugar da estrada e prende pessoas ali para ele ser visto como um líder religioso, para ele ser apontado como alguém santo porque conhece a Bíblia. Todo conhecimento sem amor, lá em 1 Coríntios 13, derruba por terra. Tem uma lição que os homens precisam aprender. Ele precisa primeiro se despir do eu, da arrogância, do orgulho, da supremacia, o apontar do dedo, para poder oferecer a Cristo um pouco da sua vida, da sua miserável vida de pecado. Porque disse Paulo que a Deus agradou escolher vasos de barro para ser depositário das grandezas do reino do céu. Vaso de barro, ele apresenta por causa da fragilidade que é o barro. O ser humano, ele é tão frágil como um vaso. Até mesmo aqueles que pensam ser forte. Que Deus possa nos abençoar e nos conceder a graça de buscar em Cristo Jesus força e ânimo para colocar em prática o que Ele tem nos ensinado na palavra dEle. Que se a gente depender de grupos religiosos, não chegaremos a lugar nenhum, porque cada grupo religioso só busca mostrar-se como um líder religioso, como alguém importante, alguém que lidera um povo. Muito embora não sabe para onde está conduzindo esse povo. Que Deus nos ilumine a cada dia e nos conceda a bênção de fazer a vontade dEle.